esse livro muito bom da Ana Maria Casoretti. Ela fez aí um mestrado sobre o orfismo e o pitagorismo, e depois ela fez um doutorado sobre Pico de la Mirandola. E peguei o clássico aqui do Giovanni Reale. Não, mas ele dá aqueles resuminhos de universidade, sabe? Resumindo. E esse foi o livrinho que eu participei da edição em 2010, As Origens da Alma, os Gregos e o Conceito de Alma, de Homero a Aristóteles. Então eu dei uma lida nele, relida na parte que eu traduzi em uma lida a mais, e peguei aqui só até o Heráclito. Então vamos falar aqui agora direto da alma. Passamos pela religião grega antiga, vamos falar da alma. Então, é assim que escreve alma em grego, psique, e os gregos antigos já vão relacionar ela com ânima, em latim, ou aquilo que nos anima, né? E com mente. E aí, em alguns textos coptas, lá dos gnósticos, a biblioteca de Nag Hammadi, a gente vai, às vezes, ver traduções que no copta está mente e coração, e na tradução está alma. Então, é curioso como mente, coração, alma, ânima vai se relacionando. Assim. Eu, pelo menos, acho interessante. Como tradutora, eu me divirto um pouco com essas coisas. Não vai ser só uma palavra grega, tá? Ela é um termo que é encontrado, então, pela primeira vez é encontrado nos poemas de Homero. Por isso que eu trouxe o Homero, porque o primeiro que começa a falar de psique é o Homero, que é esse que vai contar os poemas sobre os deuses, né? E aí depois a psique vai significar outras coisas, né? Certo? Então eu peguei só esse recorte aqui da nossa linha do tempo, para a gente ficar lá no século 6 a 6, 5, lembrando que o Homero ficou lá atrás, então o primeiro a falar de psique, de alma, foi o Homero. Tá, e daí, Alaia? O que o Homero fala? O Homero usa a palavra psique para falar de sombra, psiquia. Então, psique é sombra. E também usa nos poemas para falar de vida. Lembra da Zoe nos gnósticos? Zoé? Força vital ou entidade vivificadora. Ou seja, aquilo que nos dá ânimo, sopro de vida. A gente achando, né, que a gente não, vocês não, mas assim, às vezes o pessoal acha que é aquela historinha de criação do ser humano, do Gênesis, é super original, né? Mas não, eles já estão falando de criação do ser humano e sopro e força vital de outras formas, né? A gente colocar as religiões e os ensinamentos e as culturas dentro de um contexto mais abrangente, mais amplo, eu acho que enriquece muito o nosso olhar para o mundo, inclusive. E aí o Homero vai se referir que essa sombra e essa vida e essa força vital só diz respeito aos seres humanos e ela acaba quando a gente morre. Então, ainda tem uma visão de alma que é assim, é o fato de estar vivo, você tem uma alma e a alma acaba. Mas depois ele, em outros poemas, vai elaborar essa vida como sombra, e aí a sombra vai virar esse sopro. Só que não é só o sopro que entra e vivifica, é o sopro que sai do corpo. Lá na Ilíada ele vai falar da alma como esse sopro que sai do corpo e segue para o submundo, lá para o Hades, para o mundo dos mortos, né? E aí a alma vai ser vista como um resíduo pessoal. Ela é o nosso resíduo que vive no Hades. Será que a gente tem um resíduo? Lá na teosofia vão falar da alma residual no cama louca, que vai se dissolvendo até acabar os traços densos de personalidade. Então pode ser mais essa visão também. A psique também é vista, nessa época do Homero, como um agente psicológico, que pensa, que planeja, que tem sentimentos, e também é um agente racional e emocional, ao mesmo tempo que é uma força vital, ou seja, tudo que nos torna humano. Tudo que nos diferencia de uma pedra é alma. Então, se a gente pensa, se a gente raciocina, se a gente tem emoção, se a gente tem força vital, se a gente planeja, se a gente tem sentimentos, tudo isso é a nossa alma. O que nos mostra que, para essa visão antiga, a alma não é algo necessariamente assim muito elevado ou espiritual, ela é algo da nossa personalidade, da nossa força vital individual, né? Algo que está em cada um de nós. Era uma expressão também encontrada na poesia, o termo psique, mas o Heródoto, que é o historiador, não usa o termo. Ou seja, essa coisa de alma é para poeta, é para mito, não é para historiador. Esse aqui é o Heródoto. Esse é o Heródoto.
Temos a imagem da psique clássica, né? A psique feminina. Então a gente chega nos filósofos, finalmente, que é os pré-socráticos. Então, quando a gente fala de Tales, tem muito pouca coisa sobre ele, não vou falar sobre as ideias dele, não vou falar nas ideias deles no geral aqui, tá? É só para a gente focar na alma. Então, o Tales de Mileto, ele é aqui contemporâneo também do Anaximenes. Então, ele está aqui nesse ano, mais ou menos, 580 antes de Cristo. Antes da Era Comum, né, que se fala hoje. O Tales, ele vai ser considerado um matemático e tal, mas quando ele fala de alma, ele vai falar da alma do ímã. No ímã, magnetita. Como um princípio de movimento. Então ele fala assim, o ímã, ele move o ferro, ou move outro ímã. Então ele tem alma. É a alma daquele mineral que tem um princípio de movimento. Então ele vai associar a alma a movimento, a vida em movimento. Os alquimistas, na Idade Média, depois, também vão falar que os minerais têm vida. A gente também vai falar de uma vida una, universal, que presente nos animais, nos vegetais e até nos minerais, e que cada mineral tem a sua característica energética, mas aí é outra coisa, né? Só para mencionar. Então ele vai falar do movimento do ímã, e o Tales vai falar que o mundo está cheio de deuses. E eu me lembrei dos gnósticos falando dos daimones. O mundo está cheio de daimones, tem tudo que é tipo de coisa. E ele vai falar da origem, né, como a água. Aí que o pessoal vai chamar dos naturalistas, né? Tem uma certa incompreensão aí, eu acho. Mas o Tales é o que vai falar da água. E lá nos gnósticos a gente vai pensar nas águas primordiais, as águas límpidas que refletem a imagem do Pai, e as águas do caos que dão origem à criação de Aldabaoth. Inclusive, um desses filósofos pré-socráticos, só para curiosidade de vocês, vai falar que os animais surgem da água e que eles vão criando patas e saem para a terra, e depois a ciência, né, vai falar disso justamente, né, como os primeiros mamíferos e tal. Bom, depois do Tales, a gente tem o Anaximandro. O Anaximandro, ele é professor do Anaximenes, que está aqui escrito. Então, o Anaximandro é aquele que vai falar do arqué, do grande princípio universal. Que eu acho que para a gente interessa quando a gente estuda os gnósticos falar disso também, por isso eu trouxe. Então, o arqué de Anaximandro é a realidade primeira, o apeiron, aquilo que é ilimitado, que não pode ser delimitado, que é infinito, um grande princípio primordial infinito. Mas ele não vai falar de alma. Então, por isso eu vou pular para o Anaximenes. O Anaximenes vai falar que a alma é um sopro e que é o princípio da vida é o ar. Então, o Tales falou da água, o Anaximenes é o que vai ser conhecido por falar do ar. E ele vai falar que sim, ele vai concordar com o professor dele, o Anaximandro, que tem sim um princípio universal que é infinito, mas não é indeterminado. Então, ele já vai colocando uma determinação. E essa determinação tem a ver com o ar que preenche o cosmos. E esse ar dá vida e dá sopro para todas as criaturas. Então, aqui já é um trecho do livro daquele acadêmico, Thomas Robinson, de capinha amarela, né? Ao nos voltarmos para Anaximenes de Mileto, temos esse fragmento. Eu achei legal o fragmento, trouxe para vocês. Anaximenes declarou que o ar é o princípio das coisas existentes. Dele todas as coisas vieram a ser, e nele novamente se dissolverão. Quanto à nossa alma, ele diz, sendo ar, nos mantém unidos e nos controla, assim como o sopro, pneuma, e o ar envolvem o mundo inteiro. Então, o Anaximenes vai falar que a alma é ar, que a alma é soprada, que o mundo inteiro, por ser cheio de ar, possui uma alma única, a alma do mundo. Já tem aqui um rudimento da ideia de alma do mundo. E a alma como a vida do mundo e a vida dos seres. E a alma como algo natural, do mundo natural. A alma é essa coisa natural, não é assim espiritual, isso que eu quero dizer. É algo que está no mundo. E ele também vai falar algo interessante, que o frio é a matéria que se contrai e condensa, e o quente é a matéria que se dilata e é atenuada. Então ele vai começar a trabalhar a dualidade do yin e do yang aqui, né, dos movimentos, da contração e condensação
e da dilatação e atenuação. Lembram que quando a gente estudou alquimia, a terra e a água eram o triângulo voltado para baixo e o ar e o fogo é o triângulo voltado para cima? Que um era yin, densificador, e o outro era movimento e sutilizador? O Anaximenes, ele vai dar essa ideia de que a matéria tem naturezas diferentes. Ou seja, é uma visão sobre matéria que não é essa matéria dura que a gente bate. É a matéria nesse sentido, matéria primordial, lá na doutrina secreta Mula Prakriti, a grande matéria, a matéria que tem naturezas que condensam, densificam ou sutilizam. Tem uma matéria sutil e uma matéria densa. Então, os pré-socráticos já estão falando disso. E aí a gente vai para outro filósofo. Então, esse aqui do meio, Xenófanes, do ano 560. O Xenófanes ele foi além do Anaximenes. Ele não fala especificamente da alma, mas ele está convencido que de entre todos os deuses, há um Deus maior, que é dotado de imenso poder e inteligência e que exerce sua vontade sem dificuldade e sem se mover onde está. Então, enquanto a gente tem os filósofos falando do princípio vivificador, que é movimento, que aumenta, que diminui, que condensa, que se utiliza, o Xenófanes vai falar que não, mas tem algo que é antes disso, que é imóvel, que preenche tudo, exerce a sua vontade, mas não precisa se mover. E é uma inteligência, um nous, aquela mente divina dos gnósticos, que é antes da manifestação, aquele espírito. Então ele começa a introduzir aqui a ideia de que há algo antes da alma, um espírito. E o Xenófanes concebe esse supremo princípio divino como uma alma racional. Racional, usem aqui a ideia grega do racional, tá, gente? Racional é a razão divina, superior, não um racional concreto. Então, há uma alma do mundo, um espírito que preenche o mundo, que é antes das almas individuais que se movimentam, e não é apenas um sopro, mas é um princípio de vontade divina. Vejam que eles estão falando isso lá pelo ano 540 AC, e eles já estavam tendo essas discussões, né? E aí a gente vai para o último de hoje, provavelmente. O Heráclito, famoso Heráclito, que tem aqui no livrinho da Ética, o fogo, o logos, o fogo que habita a nossa alma, a ética que faz a gente se mover em direção ao mundo e fazer escolhas a partir da vontade do logos, né? O Heráclito surge aqui um pouquinho depois, ele nasce em 540, e ele vai falar bastante da alma. Esquece, a gente vai entrar no Heráclito no próximo slide, mas eu esqueci de citar esse aqui, que esse aqui foi um corte ruim. O Xenófanes, esse que fala da grande alma que é estática, e que é um princípio de razão suprema, inteligível, né? Ele começa a falar também de reencarnação, ou metempsicose, ou metensomatose, confusão acadêmica isso. Ele diz que um dia ele estava passando por um cachorro, que estavam batendo no cachorro, é uma passagem que o Diógenes Laércio, que é um grego que preservou passagens, e ele lamentou, dizendo, para, não bate, é a alma de um amigo que eu reconheci ao ouvir a sua voz. Então, ele está dizendo, não bate no cachorro, porque é a alma de um amigo. Então, ele está dando essa ideia de que a alma passa por vários corpos. Não sei se é um amigo cachorro ou um amigo humano que voltou a ser cachorro, aí é outra história. Mas essa ideia é justamente de que a alma passa por vários corpos. Bom, vamos para o Heráclito, então. Gostei dessa estátua do Heráclito. Heráclito é considerado um filósofo do fogo. E aí vai lembrar muito, por exemplo, o zoroastrismo. Os cultos de Zoroastro, de manter o fogo sempre vivo, a chama da alma, o Forrat da doutrina secreta. Tem aí um fogo que é mais do que o elemento fogo na natureza, né? E eu trouxe para a gente ver rapidinho os fragmentos de Heráclito, que há alguns que falam sobre a alma. E olha que beleza, ele aprofunda a alma. Então a gente tem aí uma alma que é sopro, a alma que é sombra, que vai para o Hades, a alma que é movimento vital, a alma que é emoção, a alma que tem movimento, e de repente a alma começa a ficar mais complexa à medida que os filósofos vão avançando. Jamais seria possível descobrir os limites da alma.
ainda que todos os caminhos fossem percorridos, tão profunda é sua medida. Bonito que o Heráclito fala da alma, né? Ele fala da alma como algo tão profundo que a gente não encontra limite nela. Talvez porque a alma seja da natureza do ilimitado, dessa grande unidade, né? Para quem não lembra das aulas de colégio, se vocês tiveram filosofia no colégio, o Heráclito é aquele filósofo do devir, o filósofo que diz que você não entra no mesmo rio duas vezes, porque as águas sempre correm, então o mesmo rio nunca é o mesmo rio, a mesma vida nunca é a mesma vida, o seu eu não é um eu estático, o eu se transforma, então não se apega à sua personalidade. Bem, meio budista o Heráclito, né? Então ele vai falar muito da impermanência e da harmonia dos contrários. Vai ser outra tônica muito forte do Heráclito. Essa ideia de que a gente só consegue reconhecer o bem porque existe a experiência do mal, a gente só reconhece o prazer porque é a experiência da dor, né? A doença torna doce a saúde, porque sem a doença você não percebe o que é ter saúde. Então ele fala um pouco, dando uns exemplos assim do cotidiano, mas ele vai falar da unidade dos opostos e da harmonia dos contrários como aquilo que rege o universo. E aí é claro que a gente pode ir além dos exemplos cotidianos e pensar também nos gnósticos, na harmonia de Adão e Eva que se separam e surge a morte, eles precisam se reunir para voltarem a ser vivos e eternos, né? A harmonia dos dois que voltam à unidade, essa harmonia de opostos como o yin e yang que forma, quando harmonizados, o grande tal do universo, essa ideia de uma força dual que não é opositória, mas complementar, né? Então, isso são ideias que o Heráclito vai tratar. E aí ele vai falar que todas as coisas são transformações do fogo. Tudo surge do fogo, tudo é vivo a partir de um fogo sempre vivo, um fogo eterno que vivifica todos os seres. Então, é mais do que um fogo que queima, claro. E o Heráclito vai dizer que a natureza humana não possui conhecimento, mas a natureza divina sim. Então, aquilo que conhece é aquilo que é divino em mim. E que o Logos é a fonte de toda a inteligência, com I maiúsculo. Logos é a fonte de todo o conhecimento. E esse Logos é um fogo vivificador dentro de nós. Então, é esse filósofo que vai trazer essas passagens. Eu queria só dar uma geral nas ideias dele para vocês. Sobre a alma, ele vai falar isso, que a alma é profunda em suas medidas, que não dá para encontrar os limites dela, ainda que a gente percorresse todos os caminhos. E aí ele vai trazer também algumas questões com os elementos que ele vai trabalhar, e eu achei muito bonito, muito interessante. Então vejam aqui na passagem 2. Para as almas é morte transformar-se em água, e para a água é morte transformar-se em terra. Lembram dos nossos estudos dos 4 elementos e da quinta essência? Da terra se gera a água e da água se gera a alma. Então a questão da alma ar, a alma sopro também volta aqui um pouquinho. E lá nos gnósticos, a terra e a água é aquilo que sustenta o caos, as profundezas, o abismo, e que vai contrapor o fogo e o ar, e que precisam ser harmonizados, essa harmonia de opostos, para que a quintessência surja em nós e a gente volte à nossa origem divina. É isso que a gente tem visto. E aqui o Heráclito, antes dos gnósticos, ele está falando que a alma umedecida, a alma umidificada, é a alma que fica pesada, a alma cai e ela se junta à terra. Então ela precisa se sutilizar, ela precisa se vivificar através do fogo, e aí ela se eleva. Essa é uma ideia do Heráclito. E aí ele vai falar, quando um homem está embriagado, ele é guiado por uma criança impúbere, não percebendo onde vai, porque está com a alma úmida. Então, a ideia de estar embriagados, que Jesus também usa, né, tem essa noção de uma alma que está se matando, que está se afogando nas experiências terrenas. E essa alma afogada, que está caminhando em direção à morte e não à vida, é uma alma guiada por uma criança imatura, né? Uma alma imatura nesse sentido. Testemunhas pobres, para os homens, são os olhos e ouvidos, se possuem almas que não compreendem. Almas bárbaras, né? Que estava aqui literalmente no texto. Então,
Se a nossa alma não compreende, ela não serve de testemunho para a realidade. O 5. Um brilho ou raio de luz é a alma seca. Agora a alma seca. Mais sábia e melhor, mais brava e mais nobre. Então, a seca aqui não é no sentido de secura e infértil. É a seca aqui no sentido de não estar apesada e enterrada na terra. Depois Platão vai usar a ideia da alma presa na lama. Então, lama, né, terra e água, é uma ideia que está aí presente na filosofia grega sobre a alma. Para as almas é felicidade ou morte tornarem-se úmidas. Felicidade porque é a satisfação dos prazeres, mas é morte porque ela mata a sua própria possibilidade de ascensão. É difícil lutar contra a paixão do coração, pois o que quer que ela deseje, compra a preço da alma. Então, a ideia do Heráclito é que quando a gente se entrega às nossas paixões, é a nossa alma que está pagando o preço. E a alma possui uma medida, ou proporção, ou logos, que a si própria aumenta. Então, à medida que ela não se embriaga com o mundo, ela se torna mais seca, mais airada, e aí o fogo logos é capaz de vivificar essa alma e aumentá-la. E aí ela pode voltar ao mundo divino. Tá. Só ver se a gente não esqueceu de alguma coisa importante. Bom, o Heráclito então vai falar que a alma tem um princípio, a psique, cognitivo, não é só biológico. Então ela não é o prana, por exemplo. Lá nos antigos eles falam que a alma é o espírito vital. E a gente pode falar isso em prana, corpo prânico aí na teosofia. Mas isso não é a alma. A alma tem a parte vital, mas ela é mais que isso, né? Tem a parte cognitiva, a parte emocional. A questão dela ser muito profunda, e aí se aproxima da ideia de limitado, do Anaximandro. A questão do ar, o ar que deixa ela leve e a água que deixa ela pesada. A água são as emoções e as paixões que a gente vai se levando, né? A embriaguez que faz a gente perder o controle racional. Depois Platão vai falar da razão guiando a carruagem com os 2 cavalos, né? Que se você não tem a razão no controle, os cavalos ficam doidos, vai cada um para um lado e você arrebenta a sua carruagem. É essa ideia da alma não estar sendo guiada pelo Logos. O Logos aqui é esse fogo vivo, esse fogo divino que torna viva a alma. Sem o conhecimento, a alma nunca vai conseguir interpretar as visões e sons do mundo, então ela não é uma testemunha confiável, então a gente precisa ter o conhecimento, né? E aí, quando tem conhecimento, a alma consegue interpretar os caminhos do mundo e aí se torna livre. A questão de ter uma mente aberta. A alma racional é mais nobre e mais viva e está mais longe da umidade que a morte. Esse simbolismo é importante aqui. Para Heráclito, a alma é um princípio de razão, de inteligência, de logos, né? E não só um princípio vital. E ela é mais viva quanto mais ela estiver de domínio desse logos. A alma seca é chamada de um raio de luz, ou um brilho, ou uma chama de fogo, ou seja, ela é um spark, é uma centelha, é um brilho. Então a alma é aquilo que vem do divino e nos torna vivos, né? Só que ela vai perdendo o brilho. A gente não fala que perdeu o brilho da alma nos olhos, vai ficando meio embotado. O brilho do céu ensolarado, que é associado à vida. Então o céu é a vida, é o brilho, o sol, o fogo. E a escuridão da caverna é úmida, é terra, dentro da terra e molhada. Talvez daí depois Platão vai desenvolver, que aqui é Heráclito ainda, antes de Platão. E quanto mais racional, no sentido logóico, tá? Racional é que é o autor que usa a palavra, mas quanto mais próximo à razão divina, à mente divina, mais nobre é a nossa alma. Quanto mais nobre ela é, mais quente ela é, e mais perto dos deuses de fogo ela está. E aí as estrelas vão ser relacionadas aos deuses de fogo. Bonitos, né, gente? Os deuses de fogo. A composição da alma varia, então ela vai de um espectro que parte do ar úmido, passa pelo ar seco e chega ao éter. Veja que o Heráclito está dividindo as pessoas, igual aos gnósticos. A alma das pessoas embriagadas com o mundo é um espectro úmido, é uma sombra, igual a sombra lá do Homero, vai para o Hades, um espectro úmido.
A alma seca é os poucos heróis, tem a ideia dos heróis no mundo grego, né? E as que alcançam o puro fogo se tornam os deuses estrelas que vivem no éter. A gente não vê essas ideias de ascensão da alma também depois, mais tarde? Da divisão do ser humano, a divisão da alma também, mais densa, mais entregue ao mundo, vai se elevando, se torna heróica, se torna uma pessoa mais ética, mais moral, mais sábia, até que ela alcança o fogo e se torna o próprio Deus. É uma ideia gnóstica também isso. E aí essas almas de puro fogo são as melhores e mais sábias almas, diz Heráclito. Por isso a gente, inclusive lá nos Rosa Cruzes tem, né, Rosa Cruzes 1500, 1600, tá? DC, bem depois. A gente tem os filósofos do fogo, né? Então essa ideia do fogo é importante. A questão de que quando a alma manifesta suas paixões na forma de desejo e de raiva, quem paga a moeda é a porção da alma da pessoa. A alma enfraquecida, ela se afoga, ela se vê, ela corre o risco de ver-se destruída como princípio racional. A ideia de uma alma tão afogada que destrói a si mesma. A gente também vê isso nos gnósticos. E aí o último slide. Podemos começar pela hipótese de que Heráclito compartilhava com seus contemporâneos e com seus predecessores que a alma é o que dá vida aos seres vivos. Enquanto vivem, a própria alma pode ser descrita como uma entidade viva. A alma não é simplesmente um princípio de vida, mas é o princípio do nous, é o princípio inteligível, da grande razão do logos, né? E de integridade moral, ou seja, uma boa alma, ela age bem no mundo. A alma não é simplesmente um princípio de racionalidade moral também. Ela também é suscetível a variações de graus dessa racionalidade e graus de integridade moral. E aí que a gente surge aquelas ideias de bipartição da alma, a alma que desce, a alma que sobe. Isso já tinha antes do cristianismo. A alma sopro postula-se pela maioria dos pensadores. Então a gente vê muito essa ideia da alma como um sopro. E para Heráclito, a alma é composta de vapor e de água. Então, a gente vai lembrar até dos estudos que a gente fez na medicina chinesa, da água dos rins que é vaporizada pelo calor do coração. E a alma sobe para a câmara do coração. A qualidade, o grau de sua racionalidade, integridade moral e a sua própria existência como uma alma ligada ao ser humano, e é uma função diretamente relacionada à sua proximidade ou seu afastamento do estado divino. Então, a qualidade da nossa alma, como nós agimos no mundo, ao que nós entregamos nossas paixões, como é a nossa moralidade, como é nosso pensamento e a nossa conexão com o divino, vai determinar a qualidade da nossa alma, se a gente está mais úmida, ou mais seca, ou mais luminosa. Então, daí a gente tem um antecessor da alquimia, desses filósofos alquímicos. E aí, como eu trouxe muita coisa, espero que eu não tenha confundido vocês, vai ficar para a semana que vem, que eu já tinha pronto aqui, o pitagorismo e o orfismo. Porque, olha, gente, o orfismo é o que mais me empolgou. Isso aqui eu achei um pouco difícil, porque é muito antigo e é muito fragmentado. Esses filósofos antigos só têm fragmento, pouca coisa, e muito texto acadêmico, assim, sem alma. Mas que traz pelo menos as citações, e enfim, e foi um pouco difícil, mas quando entrou no orfismo, vocês vão amar o orfismo. O orfismo e o pitagorismo, sem dúvida nenhuma, é a base direta dos gnósticos. Antes, né, junto com Essênios, Cabalá e Platonismo, mas vocês vão ver os mitos gnósticos nos mistérios órficos, em algumas ideias pitagóricas que sobreviveram também. É muito bonito. Porque aí o Orfeu vai falar, então, não só do pós-morte da alma, ou da alma ser imortal, mas, como a Vaneri trouxe, né, essa possibilidade dela vencer esses deuses e voltar ao mundo divino. Aí sim a gente vê o que são os mistérios de Jesus nos órficos. Será que Jesus estava lá antes de ser Jesus? Eu trouxe muito conteúdo e meu cérebro dá um pouco de nó, então desculpa, gente, se eu me embolei na hora de
Fica aí. Pelo menos o estímulo para vocês procurarem também um pouco sobre os pré-socráticos, ou ver a beleza dessas filosofias gregas, ou até de enxergar os mitos gregos com outros olhos, sabendo que o Homero deu uma antropomorfizada aí nos deuses, mas que também tem um fundo simbólico anterior muito bonito também.